Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Sauber e hoje vai ser mais um vídeo sobre Raspberry Pi, principalmente focado para o Home System. E se por acaso você tem esse Raspberry Pi e você continua usando o SD card para fazer o boot dos seus dados, então esse vídeo é para você, porque é muito importante você entender o problema que eu tive e qual que seria a solução sobre isso. Então, se você usa esse SD card, pare de usar isso. Já de cara, pare de usar isso e vamos ver outra opção. A melhor opção que você poderia ter é utilizar um adaptador e com um HD, um SSD, principalmente se você quer informações mais rápidas. Mas antes de mostrar como que você pode utilizar esse relacionado ao Raspberry Pi, nós vamos explicar por que você não deve utilizar esses SSD card. Então, se você ainda continua utilizando SSD card, então você vai querer assistir esse vídeo. E se você for assistir esse vídeo, não se esqueça de deixar seu like já de cara, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Então, antes que a gente comece a explicar como que você pode utilizar esse USB no seu Raspberry Pi para conectar um HD externo, principalmente se você utiliza um SSD, vai ser um grande avanço se você estiver utilizando o Raspberry Pi 4, que tem USB 3.0, nós vamos explicar por que você não deve usar isso e por que eu decidi montar esse vídeo. Eu comecei a montar mais informações no meu Home System e comecei a colocar mais devices no meu Home System. E nesse Home System começou a montar muita informação nele. E o Home System tem uma possibilidade de gravar todas as informações que você tem no seu SD como database. E o que aconteceu? Simplesmente um SD parou de funcionar. E daí eu comecei a pesquisar e eu descobri que esse SD card ele tem uma lifespan para ciclo bem menor, bem inferior que um SSD. Por que isso? Porque ele tem pouco espaço e ele não foi feito para ficar gravando, desgravando, gravando, desgravando. Ele foi feito para você gravar as informações e manter nele, ou gravar, desgravar, não uma frequência diária, não ficar gravando toda hora. E o Home System ele vai fazer isso diariamente, ele vai ficar gravando isso diariamente. Se a gente vir aqui, aqui eu tenho todas as temperaturas da minha casa. Eu tenho a temperatura do meu quarto, na cozinha, Master Room, Room 2 e Room 3. Então, se eu vim aqui na questão do Living Room, se eu vim aqui na parte do Living Room, Story, ele vai mostrar exatamente o horário que ele estava aquecendo. Dele chega na temperatura que eu quero, dele parou de aquecer e dele vai baixando essa temperatura até chegar numa temperatura inferior. E desse jeito, quando chega o meu setting, ele vai começar a aquecer novamente. Se eu chegar aqui, a temperatura da sala estava 17.8 e alguns minutos antes ele estava 17.9 e assim por diante. Então todas as informações estão sendo gravadas. Se a gente vir aqui, nós podemos ver o período e se a gente aumentar o período que nós queremos, vamos supor do 9 até o 15 e colocar selecionar, ele vai aparecer todas as informações que eu tenho. O horário que ele aqueceu, o horário que ele esfriou, o horário que ele aqueceu, o horário que ele esfriou e assim por diante. Qual que é o problema disso? Cada um desses informações é gravado no seu SD card e essas informações são gravadas para cada entidade que você tiver. Então, se por acaso você tiver o teu temperatura dos quartos, ele vai mostrar. Se por acaso você tiver dishwasher, vamos supor, e eu clicar aqui e soltar, ele vai aparecer os horários que ele estava ligado e os horários que estavam desligados. Então, se eu vim aqui, escolher o dishwasher, colocar esse período de ligado, ele vai falar qual que é o horário que ligou, qual que é o horário que desligou e como que ele está fazendo. Então, desse jeito, ele vai ficar monitorando todas as informações para você. Ele vai falar quantas vezes que você ligou e desligou a lâmpada. Vamos supor que eu venho aqui e coloco a lâmpada do meu livro. História. Então, ele vai aparecer os horários que ligou e desligou. Então, agora estava ligado, desligado, ligado, desligado, ligado, desligado. E tudo isso utiliza parte da gravação do seu SD. E porque ele está gravando isso a cada segundo, então ele vai ficar regravando a cada segundo. Não necessariamente que ele vai fazer um buffer e daí uma vez por dia que ele vai gravar no seu SD card. Ele vai estar diretamente funcionando. Outra coisa, esses SD cards, eles não são feitos para ficar 24 horas funcionando ligado, porque ele não tem proteção contra aquecimento, ele não tem um próximo espaço para resfriar o seu sistema. Então, desse jeito, toda vez que ele grava, e regrava, ele vai reduzindo a vida útil dele. E isso que aconteceu no meu caso, porque ele tinha todas as informações, gravando diariamente, o SD falhou. Se você tivesse utilizado um SSD,
ou um HD, ele não teria falhado tão facilmente. Então desse jeito eu decidi postar esse vídeo para explicar. Modifique. Vale a pena, não precisa ser um adaptador, você pode, tem outras opções que você coloca um NVMe e outras coisas, mas não use esse SD card como funcionando diariamente, porque ele vai falhar logo. Então, desse jeito, nós vamos mostrar como que você pode utilizar um SSD conectado no USB. Primeira coisa, quando você utiliza o seu Raspberry Pi, ele vai tentar reconhecer através do SD card. Então, nós temos que modificar esse reconhecimento do meu SD card para o meu USB. Como que nós fazemos isso? Tem várias opções, mas a opção mais fácil é através do próprio aplicativo do Raspberry Pi. Então aqui desse jeito, nós temos o Raspberry Pi Image Loader e aqui nós podemos escolher qual iOS que nós queremos. Se a gente vir aqui Choose iOS, ele vai ter uma grande variedade de iOS que nós podemos escolher, porém nós queremos fazer alguma configuração específica. Se a gente vir aqui, ele vai ter a opção de MISC Utility Image. Então nós vamos clicar aqui e agora nós vamos ter que clicar na parte de Bootload. Aqui na parte Bootload ele vai dar algumas opções para você. Então nós podemos escolher que ele vai fazer o boot diretamente do SD card. Nós queremos fazer o boot através do USB ou boot através de uma imagem no network. O que nós queremos escolher? No nosso caso, nós vamos querer fazer USB boot. Nós vamos selecionar isso. Agora, você pode pegar qualquer SD card que você tiver, não necessariamente precisa ser grande e não necessariamente que precisa ter rapidez nele. Você pode ser qualquer SD card e você vai inserir nele e vai fazer a inscrição. Quando você escreve nele, você vai inserir o SD card no teu Raspberry Pi e inicia ele. Espera por volta de uns 10 segundos até ele parar de piscar frequentemente a questão de leitura do SD e daí você pode remover. A partir daí, o que ele vai fazer? Então, inicialmente, ele vai fazer o boot utilizando qualquer informação que tiver no seu USB. Se ele não achar nenhum USB com nenhuma informação, nenhum HD nele, daí ele vai procurar no seu SD card. Caso contrário, se ele achar qualquer coisa no USB, ele vai fazer o início no USB. Desse jeito, você não precisa mais ter esse SD card instalado nele. Você pode remover ele e daí você pode utilizar SSD. Então, se por acaso ainda você não fez isso, pense em fazer isso. Compre um adaptador USB. Compre um SSD pequeno, pode ser de 128 GB, o menor possível que você achar, porém não continue usando o SD card no seu Raspberry Pi, porque a chance de falha vai ser muito grande e a chance que você perca todas as informações são muito grandes. Outra coisa complicada é que, mesmo você fazendo backup do seu sistema operacional ou de todo o seu iOS, todo esse backup está localizado no seu SD. Então, se por acaso o seu SD falhar, até o seu backup vai falhar. Então, uma das sugestões é você entrar no seu Raspberry Pi, no seu Home System e copiar essas informações externamente. Uma vez por semana, uma vez por mês, você pode fazer alguns scripts para ele fazer essa cópia automática, porém você tem que fazer essa cópia, porque se por acaso o seu SD falhar ou se o HD falhar, você não tem outro backup e todas as configurações que você fez no seu Raspberry Pi ou todo o dado que ele foi coletado vai ser perdido. Então, se você gostou desse vídeo, achou interessante, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima. Tchau!